Eu sempre falo, Adriano, que quem foca nas pessoas ganha o dinheiro. E quem foca no dinheiro perde as pessoas. Muito forte, hein? Empreender Vamos repetir, não. é. Repete que essa Não, aí. empreender para mim é isso. Eu sempre Não, mas falo, repete esse né, em ponto, porque eu palestra. quero que o povo que tá aí assistindo a gente foque. Não quero edição nessa parte, hein? Repete. Exatamente, que eu vou Eu anotar, vou sempre anotar. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, pode ser extraordinária, desde que ela faça estando por inteira. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Hoje estamos aqui com um convidado, Franciberto Montenegro. Acredito que aqui em Manaus, poucas pessoas tenham ajudado mais pessoas a empreender do que esse rapaz aqui. Ele vai falar um pouco para vocês, né, sobre a vida dele, sobre a trajetória e sobre os projetos novos que estão acontecendo agora na vida dele. Primeiramente, Adriano, eu me sinto privilegiado em fazer parte desse podcast, né, que tem um tema muito forte. A minha história História é foda, é foda, né? E é só Então, pessoas fodas que vêm aqui. é um. Faço questão de me certificar que a pessoa tem uma trajetória brilhante e que tem Que muito a legal. contribuir com nossos ouvintes. Então, o tema já é muito forte, né? E eu gostei da apresentação porque você me apresentou pelo meu primeiro nome, né? E dificilmente as pessoas me apresentam pelo primeiro nome. Hoje, a maioria das pessoas a nível nacional me chamam de Montenegro, né? Mas eu sempre falo que todo mundo tem dois nomes. Ele tem um nome de rico e um nome de pobre, né? Então, Franciberto vem aí na minha identidade, né? Mas hoje conhecido como Montenegro, empreendo desde quando eu tomei a decisão de que seguir a vida pública, o funcionalismo público não seria para mim, né? Então eu falo que minha história empreendedora, ela começou há muito tempo e de lá para cá a gente tem se aperfeiçoado e procurado crescer cada dia mais. Tá certo. Inclusive, né, o seu nome Montenegro é tão forte, né? Tão forte que até uma semana atrás eu não sabia sobre o Franciberto. Tive que pesquisar, né? Que Eu legal. pesquisar e descobri o seu nome Franciberto, mas é um nome bonito, né? Mas Legal. Montenegro é mais marcante, né? Eu Tem sempre um brand mais forte. eu falo que meu nome é um nome americano. Infelizmente são os brasileiros que não sabem pronunciar. Lembra aquele filme do Conde de Monte Cristo, né? Que tinha o Montenegro, lembra? Exatamente, exatamente. O meu nome, na verdade, é Francibert. Só que o Franciberto. brasileiro, ele pronuncia Francibert, né? Aí não fica legal. E Montenegro, e nessa tua trajetória de empreendedorismo, aí você disse que você começou a empreender quando decidiu que o funcionalismo público não era o seu chamado, não era a sua missão. Existe um episódio específico que dá o pontapé inicial nessa sua carreira? Qual foi o primeiro negócio? Qual foi a primeira aventura como empreendedor que você embarcou? Eu sempre falo, Adriano, que um bom empreendedor, ele nasce num bom observador, né? A gente sempre observa muito as pessoas que estão ao nosso redor, né? E desde criança eu venho observando ali o comportamento da minha família e a grande maioria voltada para o concurso público, né? Para o funcionalismo público, pessoas até que alcançaram grandes posições, sim, nessa segmentação, mas eu vi que aquilo dali não era o que me atraía em si, né? Então a gente começou aí a pensar na possibilidade de empreender, de construir alguma coisa, de construir negócio, né? Até a gente se identificar, muita coisa acontece. Mas a grande realidade é que a minha tomada de decisão por empreender foi quando eu decidi me mudar para a cidade de Manaus, né? Sou acriano de origem, então sempre Quantos vivi anos você veio naquela. para a cidade de Eu Manaus? tenho, eu tenho 15 anos que eu estou na cidade de Manaus, né? Então, há 15 anos atrás, eu falo que foi o pontapé mesmo, de fato, não. O que eu Você acha que quero você é veio para a cidade empreender. de Manaus para cumprir aquela frase que diz que nenhum profeta faz sucesso em sua terra, né? Jesus falava que as pessoas que convivem com a gente, que viu a gente crescer, às vezes não depositam tanta confiança quanto pessoas que não nos conhecem, e aí a gente se sente até mais livre e mais confiante para empreender, para arrojar. Eu falo isso porque, no meu entendimento,
o empreendedorismo ele é um comportamento. A Sim, pessoa sim. que é empreendedora, ela já traz aquele comportamento diferente, de olhar para as coisas, de observar, como você falou, né? Observar os recursos, observar as pessoas, observar as oportunidades e gerenciar isso da melhor maneira para produzir frutos, produzir riquezas, ajudar pessoas, né? Então, é mais ou menos assim que você vê o empreendedorismo? Eu acredito exatamente dessa forma, né? Essa frase que você disse, né, que o profeta, né, não tem honra na sua casa, isso é uma grande realidade. Isso a gente vê não somente no empreendedorismo, mas em qualquer segmentação que você possa imaginar, né? E eu acredito que essa tomada de decisão de vir para cá é de sair de uma cultura, né? Eu sempre falo que mudanças de cultura, às vezes elas são importantes para que você tome decisões assertivas. E a cultura do meu estado de origem, o estado do Acre, é uma cultura onde ali existem dois caminhos. Ou você passa em um concurso público, ou você tem um bom padrinho político para você entrar aí em um cargo de indicação ou coisa do tipo. E isso não era o que eu queria para mim, né? Já fui funcionário público, todo o meu currículo ele é preparado para a área de segurança, então todas as áreas de segurança eu já passei. Fui policial militar, fui policial civil, fui sócio-educador, agente penitenciário. Então, o meu currículo é preparado para isso, né? Só que não era isso que eu queria, não era isso que eu Mas o buscava. que que te incomodava com esse tipo de atividade? Era ter que cumprir horário, era não ter liberdade para fazer outras coisas, ficar preso a um salário que você sempre sabia que seria o mesmo no final do mês? Na verdade, eu sempre fui a favor e fã de coisas escaláveis, né? Então, quando eu estou no funcionarismo público ali, por exemplo, se eu olhar para o teto de um salário de um servidor público, eu vou chegar em um limite que não era um limite que Você queria uma vida sem limites, né? Você não queria chegar num teto, esbarrar lá e não ter mais para onde ir. exatamente. Então eu sou muito fã de ganhos por percentual e não por ganhos Você gosta definidos, da né? comissão. Eu gosto de produzir e ganhar, né? Então eu acho que o limite quem impõe somos nós. E essa questão do funcionarismo público, você tem um teto, né? Você tem um limite já ali. E até tentei, né? E um ponto até importante de eu ter tomado a decisão de vir para o estado do Amazonas, né? Para Manaus, foi que eu fiz um concurso para a polícia militar efetiva e acabei não passando na parte psicotécnica. Acredita que eu fiquei ali, já era acostumado a trabalhar armado, coisa do tipo, e de repente fiquei num percentil muito muito pequeno na parte psicotécnica. Muitos amigos eles recorreram e ganharam, e eu optei por não recorrer. E foi quando eu estava numa mesa de amigos jogando dominó e um dos amigos falou assim: "Cara, todo mundo que vai para Manaus fica rico". Aquilo entrou no meu ouvido e não saiu. Eu cheguei em casa, Você abraçou, né, aquilo, essa aquela, profecia, aquela essa... palavra foi muito forte para mim. Eu falei, pô, todo mundo que vai para Manaus fica rico, né? Só que era impossível eu vir para Manaus. Minha esposa, funcionária pública também, trabalhava na área da saúde. Quando eu cheguei em casa, ela falou, eu falei para ela, poxa, eu tava lá com os meninos e teve um deles que falou que todo mundo que vai para Manaus fica rico. Ela falou, cara, eu não acredito. Lá vem tu com tuas loucuras. Quer ir para Manaus? Eu falei, nunca. Manaus eu não quero nem saber. O meu estado é aqui. Eu sou acriano e eu quero viver aqui. Agora, claro, eu tenho vontade de ser rico, né? E aí, mas era algo muito possível. E um tempo depois a minha esposa chegou e falou assim, ó, pedi baixa do trabalho e nós vamos para Manaus. Aí eu vi que o louco da história Não era não era você, né? eu, era O pontapé ela. da coragem foi dela, então. Exatamente. E daí a gente chegou aqui nessa cidade, Adriano. E eu sempre falo, e aqui vai uma dica já para quem Tá quer assistindo aqui, construir, né? quem Quer quer, empreender, e quem quer construir uma né? história E é uma dica foda. valiosa, hein? É É uma uma dica dica de de quem ouro. tá 15 anos no ramo, né? E eu volto a ressaltar aqui, Montenegro, até antes de eu conhecer o Montenegro, eu já conhecia o nome do Montenegro, para você ver que Legal, a que marca bom, dele já estava muito à frente, que né? bom. Um dos pilares, né, do marketing multinível, e marketing multinível, para mim, é a escola do empreendedorismo. Verdade. As maiores pessoas que se destacam na política, nos negócios, né, no mundo empresarial, querendo ou não, tiveram uma passagem pelo marketing multinível. Porque o marketing multinível te ensina muitas coisas importantes. Te ensina a prospectar clientes, a agendar reuniões, te ensina a ter coragem, te ensina a vencer objeções, né? Então, eu já conheci o Montenegro pela marca, né? Então, 15 anos de experiência e ele vai contar aqui pra gente quais são os segredos para você que quer Na verdade, empreender. na verdade uma dica de ouro, né? Quando eu cheguei em Manaus,
eu tinha que fazer alguma coisa para poder sustentar a minha família. O que nós tínhamos era uma mochila nas costas, uma criança de colo Sonho no e o coração. sonho, o desejo A busca do Eldorado, né? de querer crescer, de querer vencer nessa cidade. Então, a primeira coisa que eu acredito que um empreendedor de sucesso, alguém que quer construir uma história foda, precisa ter História é foda. é uma visão aguçada. É o poder da observação. Então, a primeira coisa que eu fiz em Manaus foi observar o que que o manauara gostava. E eu percebi que aqui o povo gosta muito de peixe. E eu falei, cara, então tá aí. Aí é o primeiro passo que eu vou dar nessa cidade. Então foi a minha primeira forma de ganhar dinheiro aqui, foi vendendo peixe. Eu Ou seja, comprava. você observou a demanda, uma Observei uma necessidade e necessidade. supriu, né? Ó, isso, Então isso fez muita diferença, isso é uma base porque eu comprava peixe na beira do rio e vendia na rua. E assim começou a minha história, até eu me tornar dono de restaurante, né? E um dono de restaurante bem sucedido na cidade, né? Restaurante bem conceituados. Mas não era aquilo que Como era o nome do satisfazia, né? restaurante? Tinha uma peixaria chamada Baião de Dois. Baião de dois, né? E sabe alguns pontos aqui que eu queria ressaltar, que eu faço questão de quando estou falando com uma pessoa inteligente de anotar um ponto. Você falou aqui de escalabilidade, falou de observação, falou de demanda e falou de necessidade, né? Esses são pontos fundamentais para todo mundo que quer ser empreendedor, né? Você tem que ter o poder de observar, de olhar as necessidades que estão ao seu redor, né? E pensar, né? O que eu posso oferecer? Como que eu posso ajudar? Como é que eu posso resolver uma necessidade, né? E se você conseguir escalar essa solução, naturalmente você vai ficar rico. Esse é o grande segredo, porque se você pegar a raiz, né, da palavra empreender, se você for para o termo conceitual da palavra empreender, quer dizer resolver um problema ou um conflito. Então, o que que é empreender? É você resolver problemas. E quando você encontra um problema e você tem a solução para aquilo, só é você escalar que você vai chegar no seu primeiro milhão, no seu segundo milhão. Você vai conseguir romper, você vai conseguir E crescer. naquele livro lá tem um livro Segredos da Mente Milionária, que eu acho que é um dos livros que as pessoas mais gostam de ler, Sensacional. principalmente que estão começando a empreender, né? Um dos pontos que ele bate muito é nisso, que o empreendedor, a pessoa de mentalidade de sucesso, ela olha para o problema como uma oportunidade de Exatamente. crescimento e de enriquecer, né? Exatamente. Porque o problema ou te dá uma solução para você usar na sua vida e escalar ela, né? Ou te dá um aprendizado. Ou seja, a pessoa com a mentalidade vencedora, ela nunca perde. Porque ela ou ganha pelos recursos, né, que ela vai Sim, oferir, sim. ou ganha pelo aprendizado, né? Exatamente. Inclusive, Exatamente. Montenegro, só fazendo um adendo aqui na minha área também, eu sou advogado, né? Quando eu comecei a advogar, eu parti basicamente dessas suas premissas, né? Nunca vim de uma família tradicional da advocacia, né? Não tinha dinheiro para montar um escritório suntuoso, não tinha dinheiro para investir em marketing, e nem podia na época, né? Hoje em dia está muito mais acessível você fazer um posicionamento como advogado nas redes sociais, na época já era mais restrito. Primeira coisa que eu fiz foi observar quem são as pessoas que me rodeiam, quais são os problemas que essas pessoas têm, como é que eu posso pegar essa solução e escalar. Foi aí que veio o direito do consumidor. Todo mundo que está ao meu redor é consumidor. Você é consumidor, eu sou consumidor. Né? Quais são os principais problemas que o consumidor passa? Será que eu posso trazer essa solução? Quanto tempo demora essa solução? Eu posso cobrar alguma coisa? Né? Então, o poder da observação, o poder de você ter autoconhecimento, de conhecer o ambiente, conhecer a si mesmo, te dá vantagem. É o que Sun Tzu fala no livro Arte da Guerra, né? Exatamente. Conheça a si e conheça o seu inimigo, que no caso aí é a vida, é o cenário econômico, né? E no campo de batalha você nunca estará perdido, né? E Montenegro, você veio para Manaus, empreendeu, né? Começou com a questão do peixe, montou um restaurante, né? E teve algum livro, teve alguma inspiração, pessoas que te motivaram quando tu chegou aqui, que te deram aquele pontapé inicial, aquela coragem, aquela vontade mesmo de romper limites, de ir para cima, de não olhar para as dificuldades e de caminhar rumo a teus objetivos? Sempre existem pessoas que incentivam, né? E eu falo que essas pessoas elas são fundamentais. Tem um evento assim específico assim que você um exemplo, algum modelo assim, uma história que possa sintetizar isso pra gente? Temos sim, com toda certeza. E é que nem eu estava falando para você. Sempre existem pessoas que vão olhar para você de uma forma que você nem mesmo se enxerga, para que você venha romper na vida. Eu sempre digo que no mundo existem anjos sem asas, né? Quem são para mim os anjos sem asas? São as pessoas que chegam no momento certo, com a palavra certa e te incentivando da forma que você tem que incentivar. Eu estava
uma certa vez no meu restaurante e chegou uma pessoa para mim e falou assim: Olha, você tem um potencial gigantesco para empreender dentro do mercado de marketing de relacionamento. Eu nunca tinha escutado falar sobre isso, nunca tinha visto nada sobre isso e de repente eu comecei a me envolver nesse processo, né? Sim. E dentro dessa busca por esse conhecimento aí, essa pessoa que foi usada me levou para São Paulo para eu poder participar de uma reunião. Eu acho que o objetivo era me impressionar, porque me colocaram, me hospedaram num hotel chamado Sheraton, Olha que é o só. hotel do Roberto Justo, onde aconteceu o programa O Aprendiz. Então, foi um primeiro impacto para mim ali, que eu falei, cara, eu nunca estive num lugar desse, eu nunca eu dormi em um lugar como esse, sabe? E participei de uma reunião com 300 líderes que eram chamados de líderes fundadores. E eu ali sem saber nada daquele negócio. Mas eu vi 300 pessoas ali pulando, falando que eu ficar rico com a energia lá em O cima. poder do ambiente, Um né? ambiente impressionante. E eu falei, cara, se eles vão ficar, eu vou também. Se é pular o segredo, eu vou pular também. Se é gritar, eu vou gritar também. Mas ali começou a minha história. A história que de fato mudou a minha vida, né? Que é dentro do marketing de relacionamento, né? Minha primeira empresa, comecei ali 19 de abril de 2015. Tenho essa data guardada no meu coração, porque foi quando iniciou de fato o pontapé na minha vida Entendi. empreendedora e o que fez a gente chegar onde nós estamos hoje. Você falou muito bem que o marketing de relacionamento ele é uma escola para É uma tudo. escola para a E eu vida. sempre falo para as pessoas que eu acho que todo cidadão deveria passar por uma empresa de marketing de relacionamento para fazer o que precisa ser feito, para aprender os processos e executar em qualquer área da vida. Eu sempre digo que nesse mercado, Adriano, antes de ganhar dinheiro, a pessoa tem uma mentalidade transformada e isso não tem Sim. preço. A segunda coisa que acontece antes dela ganhar dinheiro é que ela começa a criar um ciclo de relacionamento muito bom e você nunca sabe de onde vai vir o teu primeiro milhão. Então vem das conexões que você faz. A terceira coisa é ganhar dinheiro. Então o marketing de relacionamento, ele preparou a minha mente para hoje poder me posicionar em qualquer assunto que seja necessário, de política a futebol, né? Então o marketing me preparou para isso dentro dos negócios. O marketing me preparou para poder saber selecionar e fazer boas conexões e preparou a minha mentalidade para poder ganhar dinheiro, porque dinheiro é um termostato. É verdade. Existem pessoas que têm um limite, o que nós chamamos de crença Crença de limitante. merecimento, né? A pessoa, ela não se acha merecedora, ouviu a vida toda falar que não é possível, a crença dela sobre dinheiro é uma crença muito Quando chega baixa. perto, muitas vezes até se auto-sabota, porque não tem, né, Exatamente. o Então, termostato, como você falou. exatamente, o marketing de relacionamento ele te traz esse poder de você equilibrar o seu termostato financeiro. Tem gente que tem o termostato financeiro para um salário mínimo. Ele pode até ganhar 5 mil, mas ele não consegue manter aquilo. Ele vai Eu voltar tenho para um onde, exemplo para muito sua forte disso origem. aí, Montenegro. Tinha um amigo meu que ele sempre gostava de pedir dinheiro emprestado, né? Me pedia assim, às vezes R$ 300 para pagar com 320, só um exemplo, né? E eu sempre emprestava, mas emprestava assim meio com raiva, né? Porque era chato, né? Ficar toda hora mandando dinheiro para ele e tal, e receber só R$ 20 de juros, então isso nunca foi uma coisa que me atraiu muito. Teve uma vez que ele ganhou R$ 14 mil de uma indenização. Aí eu pensei assim, falei, agora eu tô tranquilo, tô muito feliz por ele, tanto por ele ter ganhado esses R$ 14 mil, porque agora ele não vai me perturbar mais, me pedindo dinheiro emprestado. No mês seguinte, ele me pediu dinheiro emprestado. E eu perguntei dele, cara, o que tu fez com os 14 mil que tu recebeu? Ele falou, cara, eu fui pro centro, gastei dinheiro lá, numas festas, comprei um videogame para mim de R$ 8 mil, paguei umas dívidas, acabou os 14 mil. Ou seja, existem pessoas que não sabem viver com dinheiro. E o dinheiro é uma energia, é um fluxo. Sim, sim, Se o com toda dinheiro não certeza. sabe ficar na sua mão, ele vai saber ficar na mão de alguém que tem a Isso, crença de merecimento e tem o termostato, exatamente, né? exatamente. E volta, a gente vê muito isso, sabe, onde nos realities da vida, as pessoas, Sim, a exatamente. maioria das Quem ganha na pessoas, loteria também, a né? maioria das pessoas que saíram milionárias de reality, elas voltaram para estaca zero. Por quê? Porque antes de ganhar o dinheiro, elas não prepararam a mentalidade, o Sim. termostato para poder saber E tem uma lidar, coisa muito saber gerir. interessante, né? Nos cursos de coach que eu fiz, né? Quando eu fiz o meu primeiro curso de coach, eu achava que era mais voltado para oratória, mais voltado para você motivar pessoas, mas o coach é totalmente diferente, né? O coach, ele é uma forma de comunicação centrada na Sim, alma, sim. né? E o coach, ele trabalha especificamente na performance. Aí que vem uma coisa interessante. O que é performance? Performance é o seu potencial, que é todas as suas habilidades, Sim. menos as interferências externas, que são todos os seus problemas.
crença de merecimento, vícios, às vezes hábitos, né, nocivos, enfim. A maioria das pessoas que alcança sucesso na vida, que tem uma boa performance, não são nem as pessoas que têm um potencial alto, são as pessoas que têm poucas interferências externas, né? né? Sensacional essa Pessoas colocação. que não se auto-sabotam, pessoas que têm consistência, pessoas que têm disciplina. Então, isso é uma coisa muito importante para colocar para o nosso ouvinte que está querendo empreender, né? Você não precisa ser a pessoa mais extraordinária do mundo, você não precisa ser um Albert Einstein, não precisa ser um Nikola Tesla, não precisa ser um Elon Musk, você só precisa ter consistência, disciplina, né? E ter uma visão clara e definida do que você quer para sua vida, para você alcançar o sucesso. Isso é uma dica de ouro, né? Isso é uma dica de ouro de uma pessoa que tem uma vida extravagante no seu negócio, né? Porque você não somente é um advogado, né? Você tem a sua formação, mas o teu maior negócio é a rede que você criou, né? Hoje Sim. você é proprietário de um dos maiores escritórios do Amazonas, né? De advocacia. Então você teve essa visão, poxa, não é somente eu advogar, eu construí um negócio acima disso, né? Construir uma marca, construir Com um. certeza, e eu acredito nisso. Então, as dicas que são dadas, e de fato faz jus ao nome, né? Do podcast, né? Ter uma história foda, né? Sim, E para ter claro. essa história, a pessoa tem que ter renúncia, a pessoa tem que ter uma visão Muita. muito bem alinhada, muito bem aguçada, e com certeza com isso, Adriano, ela vai ao topo, né? E o topo é um lugar que não é para todo mundo, é para algumas pessoas. Lá o ar é rarefeito, né? Se Exatamente. você Então, subir no Everest, o você oxigênio lá é rarefeito, você você tem que ter precisa se pulmão comportar, preparado. precisa ter um comportamento muito bem Sim, definido. As pessoas acham que ambiente não influencia, mas é uma das coisas que mais mas influencia. influenciam pessoas a fracassarem na vida. Existe uma frase que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, e as pessoas acham que isso é clichê. E Uhum. não é clichê, cara. Isso é uma realidade. Verdade. Você precisa ser seletivo. Uhum. Você tem que falar assim com todo mundo. Você tem que se relacionar assim com todo mundo. Mas para sentar à mesa, você tem que sentar com 5 pessoas melhores que você. Sim. Porque se você tá numa mesa onde você é a cabeça mais pensante, onde Você você é tá o na mais. mesa Tá na errada. mesa completamente errada, entendeu? Uhum. Então a gente tem que estar sempre buscando crescer, buscando melhoria, e é assim que se alcança. E lembrando que quando a gente fala de pessoas melhores, não quer significar que são pessoas que tenham mais dinheiro que a gente. Mas são Não, pessoas que têm uma visão diferente, pessoas que vão agregar em campos da nossa vida que a gente talvez não esteja num nível de excelência, sim, né? sim. Porque o ser humano, existe vários tipos de riqueza, né? Não existe só a riqueza financeira de um número numa conta bancária que Sim, está sim. numa conta qualquer de um banco, né? Riqueza é muito mais que isso, né? Riqueza é sua felicidade, riqueza é sua saúde, riqueza é sua capacidade, né, de gerenciar pessoas, sua capacidade de liderança, né? Enfim, tem várias formas de riqueza. Então a gente tem que se aproximar de pessoas que despertem isso na gente. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que eu sou uma pessoa que de vez em quando na madrugada não consigo dormir e começa a ter insights, eu gosto de anotar alguns Que insights, legal, né? que legal. E aí você falou que teve anjos, né? Anjos sem asas na sua vida que lhe ajudaram a acessar novos ambientes, a conhecer novas pessoas e ter até ideias diferentes, né? Eu escrevi uma frase que diz o seguinte: somos anjos quando o nosso coração está conectado a Deus, né? E quando eu falo Deus, eu não falo de uma religião, eu falo de um poder superior dentro da compreensão de cada um. Cada um vê Deus de uma maneira diferente, né? Mas a gente precisa estar conectado com esse fluxo da vida, com essa energia da vida. A gente precisa sentir que a nossa vida tem um propósito maior do que só juntar dinheiro numa conta bancária, Sim, né? sim. Que dinheiro não é só isso, né? Dinheiro é experiências, né? Dinheiro é riqueza, é experiências, riqueza é felicidade, é saúde, né? E eu queria que tu me falasse um pouco sobre aquilo que conversamos anteriormente, sobre o fato de você agora estar indo para Brasília, né? Que Ser legal. homenageado pela Comenda Juscelino Kubitschek, né? Que é um dos prêmios mais honrosos que um empreendedor, né? Que uma pessoa pode receber. Como você se sente, né? Acriano, amazonense, empreendedor há mais de 15 anos, já ajudou milhares de pessoas, né? E como é que você se sente sendo homenageado dessa maneira? Olha, para mim essa comenda, primeiramente, foi uma surpresa, né? Porque já estavam me investigando há 5 anos. Já estava sendo stalkeado, né? Exatamente, essa foi a palavra utilizada, né? E quando esse convite veio, eu fui procurar saber o que era essa comenda. E eu vi que era algo muito importante, porque essa comenda ela acontece 2 vezes ao ano. A primeira no aniversário de Brasília e a segunda no aniversário de Juscelino Kubitschek, que é tido
hoje como o patrono do empreendedorismo nacional, né? Sim. Então é essa a visão que as pessoas têm de Juscelino, né? Que quando construiu Brasília, enfim, e de Brasília o Brasil se desenvolveu, né? Então Claro. tem ele como essa figura do Do empreendedorismo. desenvolvimento, né, Exatamente, industrial como um exatamente. todo. E aí quando eu recebi essa comenda, confesso para você, quando eu fui estudar, eu falei, cara, isso é algo muito forte, isso é algo muito grande, porque eu sou o primeiro cidadão da região norte a receber esse convite, né? Vai receber Então, junto com pessoas sim, ilustríssimas, né? sim, O Ike sim. Batista vai estar Sim, lá também, né? exatamente. Nesse mesmo dia, o Ike Batista vai estar recebendo também a mesma comenda que eu, e isso foi uma coisa que me assustou um pouco, né? Quando eu fui ver as pessoas, tem muitas pessoas grandes do agro que estarão recebendo, e quando eu vi que Ike Batista estava ali no meio, porque quando eu comecei minha história de empreendedorismo, o Ike Batista era a minha principal fonte de inspiração. Então eu estudava muito sobre ele, né? Outros empreendedores sim, mas muito sobre ele. E de repente eu estar recebendo a mesma honraria, a mesma comenda que ele ali no Congresso Nacional. Então, para mim, isso foi algo muito forte, e tem sido, né? Algo muito forte. Então, eu acredito que isso vem para que a gente posicione o norte do nosso país de uma Claro, maneira diferente, importantíssimo. né? E isso é muito bom, e eu acredito que a partir dessa comenda a gente vai ter muitos nortistas que vão ter esse privilégio também, porque até porque essa comenda me dá dois poderes. O primeiro poder é quando se tratar de questões sobre empreendedorismo, ela me dá poder de voto no Congresso Nacional. E a segunda coisa é que me dá o poder de indicação também. E isso me traz uma responsabilidade muito grande. E eu acredito, sim, que essa comenda ela vem para poder posicionar o norte de uma maneira diferente. Lá no meu estado de origem, no Acre, todos os dias sai uma matéria sobre mim, né? Em Manaus ainda está um pouco tímido, saiu num portal Politizei, tem saído. Pode ser que depois de, né, de É, eu, você ser congratulado lá no Congresso Eu Nacional, acredito, eu né? acredito, né? Mas lá no Acre todo dia é uma matéria, né? Então eu tenho me sentido muito bem com isso, primeiro porque É uma forma de reconhecimento, né, sim, pela tua sim, entrega, por todo o exatamente, exatamente. teu trabalho. São mais de 35 mil pessoas treinadas pela gente, né? Então imagina o que essas pessoas alcançaram na vida, o que essas pessoas contribuíram economicamente para o país, né? Então são muitas pessoas É muito satisfatório. treinadas, né? São muitas pessoas alinhadas, ajustadas na sua mentalidade. A todas essas pessoas se tornaram pessoas de sucesso? Não, mas uma grande parte sim. O fato é que todas essas pessoas contribuíram de maneira significativa para a economia do país e esse é o motivo aí de a gente estar sendo chamado para receber essa comenda, né? Perfeito. Eu fico muito feliz que seja você a pessoa escolhida para representar o Norte, né, nessa homenagem. Né? Fico muito feliz e queria lembrar, né, uma passagem de Jesus Cristo que ele fala que aquele que dentre vós que quiser ser grande, que aprenda a servir. Né? E você tem 15 anos, né, servindo a sociedade amazonense, servindo a sociedade empreendedora, né, não só do estado do Amazonas, como do Brasil inteiro. Né? Acompanho suas vidas pelas redes sociais e acompanho como amigo, vejo você viajando para vários lugares, vários congressos, né? E é imensurável o impacto, né? O impacto que os seus ensinamentos, né? Que o seu acompanhamento, que a sua mentoria causou na vida de inúmeras pessoas. Então eu acho que o nosso norte está muito bem representado e quero deixar aqui Obrigado. meus parabéns para você, tá? De verdade, Eu tá? agradeço. E assim, já que a gente entrou nessa questão do Congresso Nacional, né, de homenagens, como é que você está enxergando hoje em dia o cenário político? Né, essa bipolarização aí, ou é Bolsonaro, ou é Lula, né, tu acha que está acabando, está se fortalecendo? E o que, que tu acha de novas lideranças surgirem nesse cenário político? Queria que tu me falasse um O pouco sobre isso. empreendedorismo está inteiramente ligado à política, né, Adriano? Então não tem como você separar as coisas. E eu gosto muito do significado das palavras, né? Então, antes de me debruçar em um determinado tema, eu procuro saber o que aquele tema quer dizer. E política nada mais é do que a arte de governar, né? E sobre o cenário atual, e em especial o que a gente está vivendo aqui, essa duplicidade, né? Ou é Lula, ou é Bolsonaro, ou é esquerda, ou é direita. Eu acredito da seguinte maneira: na política não existe esquerda e nem direita. Para mim, na política existe os fracos e existe os fortes, né? E sobre questão do que nós vemos hoje, eu vejo uma liderança muito fragilizada, de um modo geral, né?
Porque quando eu falo liderança, eu estou falando daquilo que você contribui para pessoas. Porque o cargo de o presidente, governador, prefeito, deputado, vereador é um cargo de É um liderança, cargo de né? Então é um liderança. cargo de Uhum. responsabilidade. E uma das coisas que eu falo sobre a política é que eu acho muito injusto, e isso daqui eu não entendo o porquê, né? Todos os cargos públicos, por exemplo, eles são cargos pleiteados através de concurso, através de uma prova, através de merecimento intelectual. E quando vem para a política, que são os cargos mais importantes públicos, Uhum. esse não se passa por Não. uma avaliação. Sim, mais Eu acho, criteriosa, né? eu acho que deveria passar para poder se selecionar exatamente essas pessoas dentro de um cenário que venha de fato a contribuir. Tem duas coisas que eu acho muito importante, né? O Enéas Carneiro, inclusive, ele tocava muito nesse ponto de Meu que conterrâneo. seu conterrâneo é acriano, né? Acriano, acriano. O Grande louco do Kensuke. antigo que hoje é tido É, como né? uma mente Fizeram brilhante. dele uma figura jocosa para que ele não viesse a ser o presidente, né? E hoje todo mundo fala que seria o presidente ideal para o nosso país, Ideal, né? E ele exatamente. tocava muito nesse ponto. Ele falava: se para você dirigir uma aeronave você precisa de um certificado, como que para dirigir um país você não precisa de nenhum tipo de qualificação, Pronto, é né? E exatamente aqui eu não estou isso. tocando no ponto do certificado, não estou tocando no ponto de você ser formado, de você Não, ser não. pós-graduado, PhD, mas de que tenha algum tipo Habilidade. de critério para eleger uma pessoa, que a pessoa se mostre capaz de exercer aquele cargo tão importante, né? E um outro ponto também que eu acho crucial é a questão do voto, né? O voto, apesar de ser um sufrágio universal, está estabelecido na nossa Constituição, mas não é todas as pessoas que têm condição de votar. O voto deveria ser uma conquista do cidadão. O cidadão deveria comprovar, através de algum tipo de meio, que tem a capacidade de votar. Né? Inclusive, isso aí remonta até à própria democracia. Né? Quando a democracia surgiu em Atenas, as pessoas que tinham o direito de votar, os eupátridas, como eram chamados, eram pessoas que participavam da vida pública, que sabiam como gerenciar recursos e tinham capacidade de opinar. Hoje em dia a gente sabe que a maioria das pessoas é má alimentada, a maioria das pessoas não lê, a maioria das pessoas se informa através de Instagram, TikTok e redes sociais, e são essas pessoas que Que decidem decidem. as eleições, né? Então, o cenário político, por muito, está caótico por conta disso, né? E a gente vê, como você disse, lideranças frágeis, lideranças que não pensam em melhorar a vida do cidadão, mas que meramente brigam por fatias do poder, né? E bipolarizam as pessoas, né? Como se houvesse situação e oposição, mas na verdade o que há, né? É um bando, né? Um grupo de pessoas ali que não está interessado em fazer o nosso país se desenvolver. Então eu acho que o empreendedorismo, né, é uma veia fundamental para que a gente mude essa realidade. Né? A gente tem que trazer mais pessoas do empreendedorismo, mais lideranças, a gente tem que parar de achar que a política é ruim. A política é maravilhosa, como você disse, a política é a arte de governar. Só que as pessoas já estão tão enjoadas com a politicagem, com a forma como a política acontece, que elas estão se afastando. Pessoas boas se afastam da política porque elas não querem fazer o que os políticos atuais fazem para ganhar as eleições. Né? Mas isso está errado. A gente tem que ocupar esse espaço, porque se os bons não ocupam os espaços, Os né, os maus maus vão vão ocupar. ocupar. E assim, não deixando como sugestão, tá? Mas eu acompanhei um fato teu, né? Que eu achei muito interessante, por sinal, porque você até então não tem pretensão política alguma, né? Você não se movimenta por política. Você é um empresário muito bem sucedido, e dentro da tua área do direito, né? A área principal, podemos dizer assim, eu vi que você estava fazendo um movimento muito forte, mas muito forte, e quero te parabenizar por isso, que foi um movimento voltado para as pessoas que sofrem aí alguma questão de energia e da questão de água que você estava falando. São pessoas que são Vulneráveis. vulneráveis, né, nesse sentido. E eu vi que você estava fazendo um movimento para poder ajudar essas pessoas, tanto que para a área de energia quanto para a área de água, né? E eu achei legal, eu achei muito interessante isso. E a gente não vê, por exemplo, os políticos tomando essa E iniciativa. deveria ser função É a deles, né? função deles. Então a gente não vê eles tomando essa iniciativa de fato brigar por aquilo que o povo precisa, o menos favorecido Aqui no precisa, Amazonas né? nós E até eu temos. quero, eu quero aproveitar e deixar como não é uma sugestão, já vou falar Uhum, aqui, tá? Mas que sirva de interrogação. claro. Esse posicionamento teu te posiciona como uma pessoa política muito forte. Eu não sei se existe esse desejo no teu coração,
Mas se não existe, eu acho que você deveria pensar sobre isso, porque você é uma pessoa que nas suas ações sempre está pensando no povo. Eu vejo, acompanho tua vida também, fazendo ação social, Dia das Crianças, levando brinquedo, tirando dinheiro do bolso para poder levar alegria para as pessoas, né? Então eu acho que vale a pena pensar sobre isso. Você tem todas as características para ser um excelente político, eu acredito Obrigado, nisso. agradeço o elogio, né? Tem uma colocação, tem uma frase que eu chamo de empreendedorismo social, né? Eu Sim, acho que o empreendedorismo não é só para você levantar recursos com fins econômicos ou fins financeiros. Mas o empreendedorismo, como eu falei, que é um comportamento, é você saber, né? Como é que eu vou utilizar recursos que às vezes não estão sendo bem utilizados para ajudar pessoas? Porque às vezes o que te sobra é o que falta, é o que é essencial para o outro. Então eu sempre tive essa mentalidade de usar minhas habilidades como empreendedor para beneficiar pessoas que não têm o mínimo, pessoas que não têm uma vida digna, porque o Estado não oferece o mínimo. Por exemplo, eu sou fruto de um projeto social. Eu vim de um projeto social chamado Promenor Dom Bosco, que no bairro do legal, que Alvorada, um projeto legal. salesiano, um projeto que tinha como objetivo ir nas casas mais pobres e nas famílias mais desestruturadas, pegar as pessoas com vícios, pessoas com comportamentos ruins e falar, olha, eu quero é vocês que eu quero aqui na minha escola, Muito né? Eu bom. vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso é o verdadeiro cristão. Isso é o verdadeiro amor à trajetória de Cristo, que para mim é o maior líder, né, espiritual e social de todos os tempos. E eu fui muito tocado por esse projeto, porque eu sou fruto desse projeto. Esse projeto salvou minha vida. Fez eu criar amor pela leitura, fez eu criar amor pelo Olha que conhecimento, legal. né? E hoje em dia, com a vida estabilizada, hoje em dia, né, já sendo um profissional reconhecido na sociedade, já tendo minhas empresas, já tendo uma vida financeira estruturada, né, não me resta nada a não ser entregar para a sociedade um pouco daquilo que de graça eu recebi. Né? Eu acho que aí, Adriano, exatamente nesse ponto, para mim, que entra o político de sucesso. Porque para mim o bom governante vai ser aquele que ele já vem para dentro da política com a vida dele resolvida e não vem para a política para querer resolver sua vida O Enéas Carneiro financeira, falava isso né? também. Então eu acredito muito nisso, né? E quando eu falo para você pensar nesses pontos, é porque você já é uma pessoa muito bem sucedida nos teus negócios, né? Então você não viria para a política para poder ganhar dinheiro, porque dinheiro, graças a Deus e a muito trabalho, você já tem. Então você viria de fato para poder potencializar, não é nem para fazer, porque fazer você já faz com os seus recursos próprios, que é ajudar o próximo, fazer muito trabalho social, seria para potencializar aquilo que você já faz. Então eu acho que é um ponto, É um tá? ponto É a um se pensar, ponto, é né? um Mas assim, ponto. por hora, quero focar num projeto social. A gente está com um novo projeto social que Que vamos legal. inaugurar agora dia 12, Dia das Crianças, e o nome do projeto é Projeto Mãos de Lourdes. Esse projeto vai entregar curso de informática básica, informática avançada, curso de empreendedorismo, eu conto com a sua ajuda para dar umas Com toda palestras lá, certeza, pode curso contar de comigo. educação financeira, inglês, e ainda vamos entregar assistência odontológica. Então, eu estou muito focado nesse projeto, né? E isso é para mostrar para os representantes que estão aí que eu, uma pessoa autônoma, sem os benefícios do Estado, né? Sem toda o maquinário administrativo na minha mão, posso fazer isso. Por que que eles não fazem? Por que que eles não investem em educação? Por que que não há um investimento efetivo em educação? Será que é porque não há interesse em fazer a nossa sociedade ser instruída? Será que é para manter essa patifaria? Será que é para manter essa briga pelo poder sem pensar na sociedade? É o poder pelo poder É o somente, poder né? pelo poder, né? Então, Isso o é meu terrível. objetivo é isso, é entregar para a sociedade educação, fazer com que elas tenham a capacidade de olhar um oportunista de longe e dizer, não, não é você que eu quero para a minha cidade, não é você que eu quero para o meu país e não é você que eu quero para a minha vida. Pronto, É. esse é meu objetivo como Eu cidadão. quero te parabenizar por essas iniciativas, né? Acompanho também o teu trabalho há muito tempo, né? Você sempre investiu em pessoas. Eu sempre falo, Adriano, que quem foca nas pessoas ganha o dinheiro e quem foca no dinheiro perde as pessoas. Então, É forte, hein? empreender Re- Vamos repetir, não. é Repete que essa Não, aí. empreender para mim é isso. Eu sempre Não, mas falo, repete esse né, em ponto, porque palestra. eu quero que o povo que tá aí assistindo a gente foque. Não quero edição nessa parte, hein? Repete, repete. Exatamente, que eu Eu vou sempre anotar. falo muito em treinamentos, né, que quem foca nas pessoas ganha o dinheiro
e quem foca no dinheiro perde as pessoas. Então a nossa essência sempre tem que ser, e é o que está me levando a esse reconhecimento em Brasília, né? Focar em pessoas. Então chega desse negócio de olhar as pessoas como um título, chega desse negócio de olhar as pessoas como um número. Com Nós uma temos conta que, bancária a ser nós temos que explorada. olhar as pessoas como seres humanos. E eu acompanho o teu trabalho há muito tempo, quero te parabenizar por esses trabalhos sociais. E quero dizer, conte comigo. Conte comigo tanto nas questões que você vai fazer que precisa de palestras específicas, quanto na questão financeira também, porque isso é importante, né? A gente precisa doar, a gente precisa entregar, né? Para que de fato o nosso dinheiro faça sentido, né? A gente precisa se doar para aquelas pessoas A que felicidade ela têm reside menos. na construção do outro, né? Toda vez que a Exatamente. gente ajuda alguém, né? Toda vez que a gente ajuda os homens, né? A gente está emprestando a Deus. É. Então, eu acredito que a maior satisfação e o maior benefício com todo esse trabalho vai ser a minha paz interior, o meu senso de propósito, né? Com a vida, o senso de que eu estou sendo útil para a sociedade, que eu estou contribuindo, né? E a satisfação de ver pessoas que cresceram em ambientes hostis, ambientes com pouca dificuldade florescer. Eu tenho certeza que eu vou chegar, né, a ter os meus cabelos brancos, grisalhos, Como os né, meus. como os seus, e vou ter pessoas que vão chegar comigo e vão falar assim para mim: pô, Adriano, você foi a primeira pessoa que acreditou em Você, mim. Adriano, É só isso que eu quero, essa é a minha vaidade. você é um anjo sem asa. Você é um anjo sem asa. Existe uma canção, eu não sei o autor agora, que ela diz assim, ó, pelas ruas da cidade pessoas andam, não vai e vem. Então imagina a loucura das pessoas na cidade indo e voltando. Veio no cair da tarde, os seus passos como um refém. Refém de uma vida sem saída, vida vazia, mal ou bem. Olha o que a letra diz. Talvez, quem sabe, por essa cidade passe um anjo, que por encanto abra suas asas sobre os homens. Então, cada comunidade que você entra entregando social, você está sendo um anjo sem asa ali. Porque aquelas pessoas que você leva o alimento, talvez não tinham o que comer naquele dia. Então, você está sendo um anjo ali. Aquelas crianças que vão estar recebendo aqueles brinquedos, talvez nunca receberam um brinquedo na vida. Então, você está sendo um anjo na vida daquelas crianças. Então, na correria, nessa dinâmica que a vida acaba nos apresentando, nós precisamos de pessoas assim. Pessoas que foquem no outro, pessoas que de fato veem o outro como pessoas importantes, né? E que sejam pessoas que vale a pena você investir o seu tempo. E vou repetir, cara, eu não sei porque estou falando isso. Pensa, porque você tem todas as características de uma pessoa que contribuiria de uma maneira muito significativa politicamente. Você tem todas as características. Já é uma pessoa bem-sucedida, então não precisa do dinheiro da política. Já é uma pessoa que faz obra social, então isso só iria potencializar o que você já faz. Então, eu acho que vale a pena Vale a pensar, reflexão, vale né? a pena, né? Deixa essa interrogação aí e se porventura você tomar essa decisão, eu digo, conta comigo também, né? Conta comigo não somente no trabalho, naquilo que a gente tem como influência, mas em todos os sentidos que forem precisos. Não, perfeito. Na verdade, eu gosto muito de frases, né? Acho que tu percebeu. Frase de alto impacto, né? Porque eu acho que as frases, elas escondem muito conhecimento, né? Os ditados populares escondem muito conhecimento. E tem uma frase que eu sempre me perguntei muito, aquela frase que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E eu acredito que escolhido são todas as pessoas que se colocam à disposição, né? Que se colocam à disposição não dos seus próprios interesses, mas se colocam à disposição daquilo que a vida traz para elas, né? Daquilo que a vida traz de demandas para elas. Nessa minha caminhada, obviamente, tem inúmeras coisas que eu não sei que vão surgir na minha frente, né? E eu estou totalmente entregue à demanda de fazer o bem, de levar o amor, de levar a esperança e, acima de tudo, a minha bandeira principal, educação, né? Educar as crianças para que não seja necessário Posso te punir fazer os uma adultos. pergunta? Pode sim, fica à Posso? vontade. A gente sabe que é tudo conjecturação aí, é uma conversa, né? É um podcast, é um bate-papo aqui. Mas se hoje você tivesse o poder de caneta de um deputado estadual, com a competência de um deputado estadual, quais seriam as tuas ações? As minhas ações? De imediato, assim, qual seria a tua bandeira de A minha atuação? bandeira de atuação sempre é a educação, né? Minha bandeira de atuação é sempre a educação, levar uma educação de qualidade fora dessa educação tradicional.
Matemática é importante, geografia é importante, português é importante, mas o nosso povo precisa saber dos direitos, precisa saber da Constituição, precisa ter educação financeira. Nosso povo precisa ter autoestima, precisa ter senso de identidade, senso de capacidade, senso de merecimento, né? E essas coisas não estão sendo ensinadas nas escolas porque não querem que o nosso povo seja inteligente, não querem que o nosso povo seja sábio, não querem que o nosso povo seja instruído. Então, o meu primeiro papel seria começar a criar centros, né, como esse projeto que eu tenho aqui, né, e colocar dos mais variados lugares de todo o Amazonas, né? A gente tem inúmeros municípios, né, inúmeros municípios que têm muita carência desse tipo de um ensino de empreendedorismo, de educação financeira, né, um ensino de informática básica, avançada. Então, meu papel seria disseminar o que eu já faço agora, no nível micro, para o nível macro, né? Esse seria o meu primeiro objetivo como deputado. Obviamente que no decorrer da atuação, novas demandas surgiriam, né? E eu sempre contando com o auxílio do Todo-Poderoso, iria tomar decisões de acordo com as demandas que fossem Que surgindo. legal, rapaz. Eu acho que tá pronto. Eu acho que o público que está nos vendo aqui deve estar pensando a mesma coisa que eu, É. tá? Só que Mas isso aí aí é não só estou uma... decidindo, não. Não, só que isso aí é É só só uma conjectura. uma conjectura, é uma sugestão, é pensar nisso, né? Mas continua, foco no trabalho que você já faz, no trabalho que você já desenvolve, que você faz com muito amor, né? E com certeza você não chegou onde você chegou, digo economicamente, por ganância. Você chegou onde você chegou porque você de fato olhou para as pessoas como pessoas, né? E repito, esse movimento que você tem feito aí sobre os abusos Das concessionárias das de água e concessionárias de luz. água e luz tem sido incrível. Eu tenho acompanhado alguns comentários ali, por isso que eu levantei esse tema aqui, Uhum. né? Em alguns comentários eu vi lá que tem gente que fala assim, de pessoas assim que nós precisamos na Sim, política, né? exatamente. E eu falo, rapaz, já estão querendo levar Muitas pessoas já estão estão. querendo levar o Adriano para um rumo que não tem Uhum, nada a ver com ele, né? sim. Mas eu vejo lá, e por isso que eu É. levantei Eu, essa eu ainda não questão. tomei essa decisão, porque a decisão de entrar para a política era uma decisão muito importante, porque a partir do momento que você diz sim para esse chamado, é um chamado para toda a vida, né? Então, é uma coisa que precisa ser bem examinada, bem estudada, e pode ter certeza que se um dia eu entrar, vou entrar com toda a energia, com todo o amor, com todo o coração e com toda a capacidade de gestão e de liderança para fazer o melhor. Cara, eu já coordenei grandes campanhas, tanto no Acre quanto em Manaus. E eu decidi sair dessa bolha, né? Uhum. Será, cara, que eu vou ter que voltar para isso de novo? Eu não acredito. Eu não, Será? eu não tô acreditando que eu vou ter que voltar Ai, a planejar uma reunião política, a montar estratégia de crescimento. né? Será? Não sei, né? Mas deixa Por o enquanto vamos público. empreender, né? Então, É. é uma coisa que eu quero chamar a atenção, empreendedorismo social, né? A todos os empreendedores, né? Assim como você, né? Já ajudei a formar alguns empreendedores num nível muito menor, muito menos pessoas do que você, mas a gente tem que ter essa habilidade não só para ganhar dinheiro, mas para ajudar pessoas, né? Às vezes o que está sobrando para a gente pode resolver a vida de uma pessoa. Às vezes um pequeno esforço nosso pode resolver um problema gigantesco na vida de É uma outra verdade, pessoa, é né? A verdade. gente tem que usar essa nossa habilidade de enxergar o mundo através da ótica do empreendedorismo para fazer o bem, né? Nós viemos para fazer o bem, nós viemos para ajudar o outro, amai uns aos outros como eu vos amei, é o mandamento máximo, né, da vida, né? Então, Montenegro, quero te agradecer Eu que por ter agradeço. vindo aqui, né, por ter emprestado um pouco da sua inteligência, um pouco do seu conhecimento, um pouco da sua energia, que é maravilhosa. Eu, como um amigo, lhe falo que você é uma das pessoas que tem uma energia mais radiante, né? Você tem essa capacidade de motivar as pessoas, de ser amigo, de ser leal, né? Eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui, te parabenizar por estar recebendo essa homenagem lá em Brasília. É Agradeço. uma homenagem extremamente merecida. Pode ter certeza, não existia uma pessoa melhor aqui no Norte para nos representar do que você. E para mim é uma honra estar fazendo esse podcast com você. E agora abro espaço para suas considerações finais para as pessoas que estão nos ouvindo aí, para dar aquele up para aquela pessoa que está querendo empreender, mas está com medo. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao convite. Eu me sinto muito privilegiado de estar aqui, né, contando um pouco da minha história, né. Claro que não dá para a gente falar sobre tudo, né? E essa iniciativa ela é muito importante, porque, que nem você mesmo falou, empreendedorismo não é ensinado na escola, não é ensinado na faculdade. A pessoa tem que ter desejo e querer muito buscar. Então, para as pessoas que estão
nos assistindo agora, o que eu digo para você é que o empreendedor, ele começa sozinho. Ele começa sozinho. E até dar certo, vai dar errado muitas vezes. Mas o que você não pode fazer é desistir. Porque desistir é a primeira opção de pessoas fracassadas. Então, existe uma estatística que diz, né, aí pelo Sebrae, que 97% das pessoas que iniciam algo, elas não concluem. E apenas 3% que iniciam, elas acabam concluindo. E são esses 3% que são as pessoas de sucesso. Acredite que pessoas vão se levantar contra você nessa sua caminhada empreendedora de dentro da sua casa, amigos próximos de você, pessoas que você ama muito. Muitas vezes elas vão olhar para você e vão falar que você não consegue, que você não é capaz, que larga dessa história, que isso daí não é todo mundo que chega, e de fato não é todo mundo que chega. E o que eu digo para você é que essas pessoas, elas se levantam não é porque elas não lhe amam, elas se levantam não é porque elas não querem o seu bem. Isso é uma forma de tentar te proteger, mas o único diferencial é que elas não estão enxergando com os teus olhos. Por isso elas não conseguem ter a mesma atitude e comportamento que você tem. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, acredite, no próximo passo está aí a grande premiação que você busca dentro dessa vida de empreendedorismo. E eu sempre falo, e para finalizar, que o empreendedor é como se fosse imagina comigo um passarinho, né? Um passarinho dentro de uma gaiola é uma pessoa que busca segurança, que busca estabilidade. E ela todo dia vai ter, aquele passarinho todo dia dentro da gaiola vai ter água para beber e comida para comer, porque o dono dele vai vir e vai colocar. Só que ele não tem o melhor da vida e aquilo que é a essência dele, que é voar com liberdade para onde ele quiser. E o empreendedor nada mais é do que quando a janelinha daquela gaiola abre, aquele passarinho ele voa, ele vai para fora. Ele não vai ter, tem dia que ele não vai ter o que comer, tem dia que ele não vai ter o que beber e ele vai achar que ele está no caminho completamente errado, mas ele consegue voar para onde ele quiser. Então, empreender é se comportar que nem um passarinho fora da gaiola. Todos os dias eu preciso produzir a minha comida e a minha água, mas eu também tenho aí o privilégio de voar para onde eu quiser. Então, quando pensar em desistir, acredite, é nesse momento que tá para nascer o maior campeão. Aí, né? E ressaltar que, né, que até hoje, em nenhum momento da história, eu vi um passarinho voltar para a gaiola. É Né? verdade. Então, saiba que ao entrar para o empreendedorismo, você vai descobrir um mundo totalmente incrível, totalmente desafiador, e você nunca mais vai voltar para a gaiola. Porque quando a mente se abre para uma ideia, ela jamais volta ao seu tamanho natural, dizia Albert Einstein. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Uma honra estar aqui com você. Ótimo, né? amigo. E nós vamos encerrar aqui o podcast, tá? Deixe seu comentário, curta, siga lá Montenegro no Instagram, né? E é isso aí. Agradeço a todos que estão assistindo. Deixe seu comentário, curta, compartilhe e até o próximo.